Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Gestão Landim gastou mais de 200 milhões com comissões, 10% foram para o Bertolucci. Vazou agora, Gabriel Pires é oferecido ao Flamengo e chapéu no Flu tem resolução. Flamengo bate o Náutico e avança para a terceira fase da Copinha. Dirigentes do Flamengo viajam para a Europa em busca de acerto com o jogador. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O elenco do Flamengo segue firme na preparação para estrear na temporada de 2024. Nesse sábado, o elenco finalizou a semana de treinos em período integral, visando o primeiro compromisso do ano no dia 17 de janeiro contra o Audax Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro em Manaus. Os jogadores tiveram mais um dia de atividades em 2 períodos. Na manhã desse sábado, eles realizaram trabalhos físicos na academia do Flamengo e, além disso, fizeram treinamento focado em posicionamento e finalizações. Já na parte da tarde, também efetuaram exercícios internos e passaram por treino tático. Nas atividades desse sábado, o técnico Tite teve todos os jogadores à sua disposição, incluindo o Nicolás de la Cruz. Apresentado oficialmente como novo reforço do time rubro-negro, na sexta-feira, o uruguaio participou normalmente dos treinamentos com os demais companheiros de equipe. Vale destacar que nesse domingo o Tite comanda um treino na parte da manhã no CT Ninho do Urubu. A reapresentação do elenco está marcada para as 8 horas da manhã, horário de Brasília. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca na próxima quarta-feira contra o Audax, a partir das 21h30, horário de Brasília, na Arena Amazônia, em Manaus. O Flamengo segue mais vivo do que nunca na luta pelo pentacampeonato da Copinha São Paulo. Ontem à noite, o Mengão venceu o Náutico, sofrido, mas venceu por 1-0 pela segunda fase da competição de base no Estádio Municipal José Liberati. E dessa forma, manteve os 100% de aproveitamento e agora enfrenta de novo o São José do Rio Grande do Sul na terceira etapa do torneio. O primeiro jogo foi 2-1 Flamengo. Em primeiro tempo equilibrado, o Mengão conseguiu sair na frente nos acréscimos. Aos 46 minutos, João Vitor cruzou na área, Carbone cabeceou. O goleiro do Náutico fez uma defesa enorme, mas o Wellington pegou o rebote e abriu o placar para os crias do Ninho. Já no segundo tempo, o Náutico até que tentou, mas com espaços, o Flamengo criou mais chances claras de gol nos contra-ataques. Um dos destaques do Flamengo foi o atacante Vitor Silva, de 19 anos, que deu muito trabalho para o adversário. Placar final, 1-0 e Flamengo classificado para a próxima fase da Copinha. Flamengo e São José do Rio Grande do Sul se enfrentam pela terceira fase da Copinha. Os jogos dessa fase vão ser na próxima segunda-feira, dia 15, mas os locais e os horários, no entanto, ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol. O Flamengo venceu com Lucas Furtado, Felipe Bryan, Iago Carbone, Jean Carlos, Daniel Rogério, João Vitor Alves, Wallace Ian, Rodriguinho, Vitor Silva e Wellington. O técnico foi Rafael Bahia. Manchete: Gestão Landim gastou mais de 200 milhões com comissões. 10% foram para o Bertolucci. A gestão do presidente Rodolfo Landim já gastou mais de 200 milhões com comissões de intermediação pela compra, empréstimo e extensão de contratos de jogadores e treinadores nos últimos 5 anos. Os dados atualizados até setembro do ano passado ainda não incluem o valor desembolsado na compra do De la Cruz no final de 2023. O portal Mundo Rubro-Negro tabulou os valores a partir dos dados oficiais fornecidos pelo próprio Flamengo nos seus balanços financeiros. Ao todo, 67 pessoas físicas ou jurídicas receberam repasses referentes às negociações feitas desde 2019. A maioria só recebeu do Flamengo por negócios envolvendo 1 ou 2 jogadores. A grande exceção é a Bertolucci Assessoria e Propaganda Esportiva Limitada, do empresário Giuliano Bertolucci. De longe, a empresa que mais recebeu comissões.
Os 21,2 milhões representam mais de 10% de tudo que o Flamengo pagou a empresários desde 2019. E são mais do que o dobro dos 9,2 milhões da Link, a assessoria do empresário André Cury, a segunda empresa que mais recebeu na gestão Landim. O Flamengo fez repasses à empresa do Bertolucci por negócios envolvendo 5 jogadores: Gabigol, Arrascaeta, Reinier, Matheus França e Alan. Isso não significa, porém, que esse seja todo o valor que o Bertolucci recebeu do Flamengo desde 2019. O Davi Luiz e o Thiago Maia, por exemplo, que também são representados pelo empresário, geraram repasses de 4,6 milhões para a Data Scocker, empresa pertencente a Júlio César Taran, sócio do Bertolucci, em empreendimentos como a SAF da Ferroviária. Além da Link Assessoria, cujos repasses dizem respeito só às diferentes negociações para aquisição de direitos e extensão de contratos com o Arrascaeta, a quinta empresa que mais recebeu do empresário Daniel Fonseca também obteve todos os repasses de 6,3 milhões de reais por conta da representação do meia uruguaio. O top 5 de empresas que mais receberam é completado pela R13 Futebol, que representa o zagueiro Léo Pereira, que ganhou 6,7 milhões de reais, e a Trust Esportes Consultoria, que recebeu 9,5 milhões na aquisição do atacante Luiz Araújo. No total, o Flamengo gastou entre janeiro de 2019 e setembro de 2023 202,5 milhões de reais em comissões, divididas da seguinte maneira: 2023 foi 43,118 milhões, 2022 41,559 milhões, 2021 14,167 milhões, 2020 63,519 milhões e 2019 40,129 milhões. Ídolos do Flamengo, Gabigol e Arrascaeta, completam 5 anos de clube. Nessa sexta-feira, o Flamengo usou as suas redes sociais para parabenizar Gabigol e Arrascaeta pelos 5 anos que os dois completaram vestindo e honrando o manto sagrado. Na publicação, o Flamengo afirmou que a dupla rubro-negra, no espaço de 5 anos, construíram uma história mais vitoriosa que muitos clubes no Brasil, o que demonstra a grande fase que o mais querido vive desde a chegada da dupla. Parabéns, Gabigol e Arrascaeta. Autor de 2 gols da Copinha, o atacante Wellington assinou um novo contrato de empréstimo com o Flamengo. O jogador, que pertence ao Juventude, fechou o contrato até junho desse ano. Wellington tem 18 anos e chamou a atenção do Flamengo após ser o artilheiro do Campeonato Gaúcho Sub-20, mesmo com 17 anos na época. As informações são do portal Flabase. Ainda segundo o portal, o jogador tinha contrato até o final de janeiro e não seria renovado, mas chamou a atenção da comissão técnica do Flamengo pelo seu desempenho recente e, por isso, o seu contrato foi renovado. Inclusive, foi dele o gol ontem que classificou o Flamengo para a terceira fase da Copinha contra o Náutico. Bom jogador. Manchete vazou agora. Gabriel Pires é oferecido ao Flamengo e Chapéu no Fluminense tem resolução. Conhecido por não perder os olhos de oportunidades de mercado, mais um nome chegou na mesa do Mengão. De acordo com o jornal português A Bola, o volante Gabriel Pires foi oferecido ao Flamengo. O jogador pertence ao Benfica e atuou por empréstimo junto ao Botafogo na temporada passada, sendo titular principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o Glorioso dispensou o jogador a pedido do John Textor, que entendeu que o seu time precisava de novas peças depois daquele vexame de perder o título do Campeonato Brasileiro da forma como foi. O brasileiro não será aproveitado no clube português e está buscando uma nova equipe. O Benfica autorizou seus agentes a buscarem alternativas no mercado da bola. O Fluminense chegou a se interessar e pode fazer proposta para o jogador nas próximas horas. O seu nome foi muito comentado nas Laranjeiras nesta semana e a tendência é de um acordo.
o Flamengo avisou aos empresários do jogador e os intermediários que tem outras prioridades e não vai avançar nessa contratação do Pires para a temporada que vai se iniciar nos próximos dias. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, muito obrigado. Manchete: dirigentes do Flamengo viajam para a Europa em busca de acerto com o jogador. O Flamengo continua ativo no mercado de transferências em busca de reforços para a temporada de 2024. Além da contratação do Nicolás de la Cruz, o clube está interessado no atacante Luiz Henrique, que atualmente joga no Real Betis da Espanha. Dirigentes do Flamengo estão se programando para uma viagem à Espanha na próxima semana, com o objetivo de negociar a sua contratação, apesar do jogador já ter dito recentemente que quer continuar na Europa. De acordo com informações do jornal espanhol Mundo Esportivo, a diretoria do Flamengo viaja essa semana que entra agora para a Espanha e pretende conversar não apenas com o Real Betis, mas também com o próprio jogador. A estratégia do Flamengo é apresentar um plano de carreira atraente para o Luiz Henrique e tentar convencê-lo de que a transferência para o Flamengo seria a melhor opção da sua carreira, principalmente visando a convocação da próxima seleção brasileira. Entretanto, a missão do Flamengo pode ser desafiadora, uma vez que o Betis tem a intenção de atender ao pedido do técnico Manuel Pellegrini de não enfraquecer o seu time. O clube espanhol não prevê novas transferências, o que pode dificultar ainda mais as negociações. O Luiz Henrique entrou em campo nesse sábado pelo Betis da Espanha, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol, e o atacante foi destaque da equipe na vitória contra o Granada da Espanha. O Luiz Henrique não marcou gol, mas jogou os 90 minutos e foi o principal destaque do Betis, criando 2 grandes oportunidades. Teve 3 passes decisivos e acertou 7 dribles, de acordo com o site de estatísticas SofaScores. Além disso, ele obteve 89% de aproveitamento nos passes, 3 finalizações e 5 ações defensivas. A equipe espanhola quer 18 milhões de euros, 96,5 milhões de reais na cotação atual, para vender o atacante. Contudo, o Flamengo entende a dificuldade em pagar o valor exigido pelos europeus e segue tentando alternativas para reduzir essa pedida. O Corinthians também segue de olho nele. O time paulista apresentou uma oferta de 2 milhões de euros, 10,7 milhões na cotação atual, pelo seu empréstimo, com a opção de compra de 12 milhões de euros, 64,1 milhões. No entanto, a ideia do Betis é vender o jogador. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de comentar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima deles, Mengão!